Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre, quero desejar que seja uma noite de muita alegria, de paz, de esperança e de plena convicção de que Deus falará aos nossos corações. Portanto, eu convido os irmãos e irmãs para que abram suas Bíblias aí no Salmo de número 23 e nós vamos iniciar adorando o nosso Deus. E eu quero fazer a leitura desse salmo extremamente conhecido por nós. Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 109 do Novo Cântico. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos reconhecer que Jesus é o pastor que nos orienta, que nos guia e que nos ama e cuida de nós. Vamos louvar ao Senhor. Quero Salvador comigo, a seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Oremos, irmãos e irmãs. Pai, nessa noite de alegria nós celebramos o teu nome e honramos ao Senhor, na certeza de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe.
Nós queremos de fato ter a plena convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que seja uma noite de paz, de esperança, de alegria. O Senhor está presente em cada lar, na vida de cada família que ouve. Que seja então uma noite de transformação, de manifestação do teu poder, de expectativa para cada um de nós em ouvir a tua voz e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Esse é o nosso pedido, certos de que o Senhor nos ouve, nós agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda vamos ter o nosso período de confissão ou de contrição. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Salmo de número 123 e eu farei a leitura deste salmo também. Salmo de número 123. A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar? Vamos ter um período de confissão dos nossos pecados? Pai, nós nos aproximamos do Senhor a fim de confessar os nossos pecados, de reconhecer as nossas limitações. Pedimos que o Senhor purifique os nossos corações, que o Senhor nos limpe e nos faça homens e mulheres santos, totalmente separados do pecado, para viver uma vida que agrada ao Senhor. Que nós nos lembremos que, se por acaso venhamos a cair em pecado, que possamos sempre confessar os nossos pecados, reconhecer que Jesus é o nosso advogado diante do Senhor. Som dos nossos corações, das nossas mentes, purifica-nos. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Cantemos alguns louvores ao nosso Deus, celebremos o seu nome e reconheçamos a sua grandeza e a sua majestade. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
sobre todas as coisas, amar-te e servir-te, é o que eu quero, Jesus, meu pastor. Entregar-me inteiro, ser fiel dispenseiro, fazer o que preciso for. Conduzir tua gente, o teu povo querido, privilégio, compromisso pra mim. Ensinar tua palavra, ser coerente no pensar, no falar e no agir. Eu quero ter tua graça pra mim, mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim. Eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo, sendo servo de ti. Eu quero ter tua graça pra mim, mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim. Eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo, sendo servo de ti. Como a corça anseia por águas, por ti resulta o meu coração. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Que os meus pés põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra é o que me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, verso 17. Eu vou ler até o capítulo 2, verso de número 10. É a oração, na verdade, a oração
do profeta Jonas, uma das suas orações, e eu quero que seja a nossa meditação nesta noite. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, eu vou ler os versos 17 até o capítulo 2, o verso de número 10. E diz assim a palavra de Deus: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, fala aos nossos corações essa noite. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, a compreender a tua vontade e viver debaixo do teu cuidado. É o que nós pedimos, certos de que o teu Espírito abrirá os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a tua palavra. Fazemos a nossa oração. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus nos ensinou a orar, o que nós chamamos da oração do Pai Nosso. E na terceira petição, ele diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a maneira simples, clara, que ele nos ensinou, para que da forma que a vontade de Deus é feita no céu, seja feita aqui entre nós. Mas na prática, o que fazemos, nós, filhos e filhas de Deus, na maioria das vezes, é questionar e desobedecer a Deus. Muitas vezes nós queremos questionar, queremos colocar o nosso ponto de vista ou deliberadamente desobedecer à vontade de Deus. Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção e nós não queremos cumpri-la. A vida do profeta Jonas e a história dele é contada nesses 4 capítulos que compõem aí o seu livro, é a história de um filho de Deus como você e eu, ou de tantos outros, com seus altos e baixos, mostrando como é difícil a nossa caminhada aqui nesse mundo, principalmente como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, e à medida que Deus vai colocando a sua vontade para nós, e nós ao invés de obedecê-la, temos a tendência de desobedecer. Muitas vezes nessa caminhada, ou nessa jornada, o nosso coração se endurece, mas fiquemos tranquilos. Fiquemos extremamente tranquilos. Sempre quando o seu, o meu, o nosso coração se endurecer, Deus vai tomar providências para isso. E essa é a história do profeta Jonas. Uma história certamente inusitada, mas uma história que à medida que você toma conhecimento dela, faz sentido para você e para mim. O profeta Jonas recebeu um chamado direto de Deus para ir até a cidade de Nínive e pregar ali. E a mensagem, como sempre tem os dois lados, era uma mensagem para que aquela cidade ímpia, que não temia a Deus, se arrependesse,
e se ela se arrependesse não seria destruída ou não receberia a punição, mas se ela não se arrependesse, em 40 dias Deus destruiria toda aquela nação. Jonas, como um bom judeu, e entendendo que os ninivitas eram, tal qual semana passada falei da oração de Abacuque, um povo perigoso, um povo ímpio, um povo conhecido por ser caçadores de cabeça e reconhecidos pela sua crueldade, falou, olha, lá eu não vou pregar essa mensagem. E me parece que Jonas tinha aquela impressão, vai que eu prego lá e Deus converte o coração deles. Então Jonas tomou uma decisão extremamente ousada, mas que na verdade não tem nada de ousadia, sim de loucura. Resolveu fugir de Deus. Arrumou dinheiro, desceu até uma cidade portuária chamada Jope e pegou dali um navio literalmente para o fim do mundo. Tarsis, hoje conhecida como Espanha, era o lugar mais longínquo na época. E diz que ele pagou sua passagem, entrou no navio, estava lá dormindo, calmo e tranquilo, quando Deus o alcançou. E alcançou todos aqueles homens que estavam dentro daquele navio com uma tempestade. Os homens correm para lá, o navio, tentando resolver o problema, clamando aos seus deuses, e diz que o mestre do navio, descendo, encontra Jonas dormindo, tranquilo. E é engraçado porque o verso de número 5 fala que ele dormia profundamente. O mestre do navio falou, olha, o que se passa contigo? Acorda aí, olha, nós estamos aqui quase a morrer, e se você tem algum Deus, clama a ele. Conversa vai, conversa vem, a tempestade aumenta, de repente resolvem tirar sorte para ver por causa de quem aquilo estava acontecendo. E claro, Deus indicou claramente Jonas. E diante disso, Jonas diz, olha, eu sou hebreu, eu temo ao Deus do céu, que criou os céus, a terra, e é por minha causa que isso está a acontecer. Diz que os homens continuam tentando resolver o problema, mas Jonas diz, basta me lançar ao mar e acabará o problema. E não deu outro, eles lançaram Jonas ao mar e de fato a tempestade cessou. Diz que aqueles homens sacrificaram ao Senhor, reconheceram que o Senhor era Deus e que Jonas foi engolido ou tragado por um grande peixe. E me parece que no terceiro dia lá no ventre do peixe ele faz essa oração. Às vezes quando nós vemos recortes, principalmente se você se lembrar da época da escola dominical, quando você era criança, sempre mostra um Jonas com uma cara feliz, bem bonito, né? De certa forma até alegre, um tanto espiritual, orando dentro do ventre do peixe. Eu penso que não foi assim. Eu penso que ele devia estar irado, chateado, profundamente magoado e com raiva da missão para a qual Deus havia dado a ele. Por isso mesmo ele vai orar, na minha opinião, no terceiro dia, que é quando ele vai reconhecer que estava errado, estava em pecado e vai buscar a Deus. Então, nessa noite, eu quero falar sobre o seguinte tema, a oração do profeta Jonas. E eu quero falar aqui, ou fazer uma afirmação teológica, sobre as formas que Deus usa para ensinar a igreja, a fim de que ela faça a sua vontade. Como é que Deus nos ensina, nós que somos a igreja de Cristo, homens e mulheres que creem em Jesus Cristo, como é que Deus nos ensina a cumprir ou a fazer a sua vontade? Eu vou defender aqui 3 formas. A primeira é que Deus nos isola. Verso 2 e 3 diz assim, e disse, Jonas fazendo sua oração, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O isolamento talvez seja a maior humilhação para nós. Nessa hora, Deus nos humilha e nos ensina que nós somos totalmente dependentes deles. Penso eu que quando Deus nos isola e nos humilha, mostrando a nossa pequenez, a nossa fragilidade, abre-se um acesso para o nosso coração, e é isso que as Escrituras nos mostram. Deus nos humilha, como já disse, a fim de que nós reconheçamos que dependemos integralmente dele, e que sem ele não somos nada. E Jonas vai aprender isso. Pensa bem,
nós não somos informados em momento algum do capítulo 1, enquanto Jonas está ali no navio, fugindo de Deus, e nós sabemos que isso é impossível. Nós cremos num Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares, não há como fugir dele, mas Jonas acreditou que era possível fugir dele. Jonas acreditou que podia dormir profundamente ali, ainda que estivesse longe da vontade de Deus, mas Deus o alcança. E há um gesto de misericórdia de Deus quando o grande peixe o traga, porque senão ele morreria afogado. Ainda que ele fosse um exímio nadador, no meio do oceano, no meio de uma tempestade, ainda que a tempestade cessasse, certamente ele morreria. Deus exerce a misericórdia para com ele. Deus quer tratar o coração dele. E ele é isolado num lugar nada confortável, que é um estômago, ou o intestino de um grande peixe. Porque Deus queria falar ao seu coração. E vejam que ele fala, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Geralmente quando Deus nos isola, geralmente quando Deus quer tratar o nosso coração, mais cedo ou mais tarde nós reconhecemos que nós precisamos dele. E eu posso citar aqui pelo menos 3 exemplos. Você vai se lembrar de Moisés, liberto, cuidado por Deus, escapou das mãos ali de Faraó, que mandara matar todas as crianças, com 3 meses, por 3 meses sua mãe o escondeu, sua mãe o colocou no rio, seu irmão vigiou, a filha de Faraó o pegou, o amou, o criou como seu próprio filho, pediu para que a própria mãe cuidasse até que ele atingisse uma certa idade, e ele foi criado pela informação aí que nós temos das Escrituras, em toda a sabedoria e inteligência dos egípcios. Aos 40 anos, ele falou, não, eu dou conta de libertar o povo. Saiu, viu um feitor egípcio maltratando o israelita, foi lá e matou aquele homem. E nós sabemos que no outro dia tem 2 israelitas brigando. Lá vai Moisés tentar apartar a briga e o que estava batendo disse assim para ele, você vai fazer comigo igual fez com o feitor? E nós somos informados então que Moisés foge dali e passa 40 anos como pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas lá do seu sogro, Jetro, no deserto. 40 anos. Nesses 40 anos, Deus vai trabalhar o coração dele. Deus vai cuidar dele. Nós poderíamos nos lembrar também do profeta Elias, depois de uma grande vitória, depois de 3 anos e meio sem chover, ele ora, ele antes vai vencer os profetas de Baal num sacrifício, e o Deus verdadeiro responderia com fogo. Os profetas de Baal clamaram, suplicaram, se retalharam e nada. E Elias então, quando clama pelo Senhor, o Senhor responde com fogo e consome aquele sacrifício. Ele mata todos aqueles profetas. Mas ele recebeu um recado de Jezabel. Faça-me os deuses o que quiserem, se amanhã até essa hora eu não fizer a mesma coisa com você, ou o que você fez aos profetas de Baal. E ele fugiu. Pediu para si a morte, disse que não aguentava mais, que era o único servo de Deus, e vai caminhando por 40 dias com o auxílio de Deus ali, até Horebe, o monte de Deus, e se encontra agora numa caverna. Naquele momento de isolamento, Deus vai tratar e vai falar ao coração dele. Mas há um outro exemplo, o apóstolo Paulo, quando se converteu, tentou se juntar com os apóstolos. Primeiro, diz que eles tiveram medo, e Barnabé é quem levou o apóstolo Paulo lá. E Paulo, com toda a sua formação, um homem que havia estudado aos pés de Gamaliel, um profundo conhecedor da lei de Israel, certamente pensou, bom, eu vou chegar lá, são pescadores, coletores de impostos, certamente eu vou me impor e vou me tornar o grande líder da igreja. Mas não é isso que acontece. Nós acreditamos que, pelo menos pelo espaço de 14 anos, ele vai e vai ficar, assim, aos nossos olhos, esquecido lá no deserto da Arábia, onde ele está revendo sua teologia, sua vida, mas principalmente, creio eu, Deus está tratando o seu coração. O isolamento serve para nos humilhar e nos ensinar que somos totalmente dependentes de Deus. É a mesma coisa que nós vivemos hoje. Penso eu que Deus nos isolou para que nós, pelo menos, pudéssemos voltar os nossos olhos e o nosso coração para Ele, a fim de repensar a nossa própria vida. O que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer falar conosco. Será que nós somos um povo que de fato faz a sua vontade?
Eu gostaria de lembrar o que o Senhor diz lá no capítulo 2, verso 14, do livro do profeta Oséias, se referindo à analogia lá do casamento de Oséias com Gomer, da mesma forma que Israel fazia com o Senhor. Mas Deus diz assim no verso 14: portanto, eis que eu a atrairei, chamarei para mim e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Eu poderia aqui gastar mais tempo falando de homens e mulheres na Bíblia que Deus isolou, que Deus levou para o deserto, seja ele literal ou figurado, a fim de tratar o seu coração. Talvez hoje, você e eu, nós estamos num deserto. E Deus está querendo falar algo conosco. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos clamar a Ele. Nós precisamos reconhecer que alguma coisa não estava certa, não estava correta e que agora nós precisamos do favor dEle. Há uma segunda forma que Deus usa para ensinar a igreja a fim de que ela faça a sua vontade. Deus nos corrige. Na verdade, ninguém gosta de ser corrigido. Mas o ser corrigido é uma das maiores bênçãos. Porque a correção nos tira de uma rota de destruição e nos coloca numa rota de vida. Vejam o que o profeta Jonas diz lá no verso 7, verso de número 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Percebam, ou notem aqui comigo, como é interessante. Aqui no verso 7 fala assim, lembrei-me do Senhor. Se você voltar aí no capítulo 1, verso 3, diz assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Ele queria sumir de Deus, mas agora o texto fala, eu me lembrei do Senhor. E ele, como um profeta, um homem de Deus, se lembrou que Deus é aquele que quando nós nos humilhamos, quando nós clamamos, que ouve a nossa oração. E me parece aqui que pela primeira vez Jonas percebeu que iria morrer. Até então ele está despreocupado, ele está fugindo de Deus, ele é lançado ao mar, ele é tragado por um grande peixe, agora ele está lá no estômago ou no intestino, mas de repente ele fala assim, peraí, eu estou morrendo aqui, eu estou no fundo do poço, eu estou no fundo do abismo. Mas tem alguém que pode mudar a minha história, mudar a minha vida. E aí fala que ele se lembra do Senhor. Ele reconheceu sua loucura. E é ele mesmo que fala sobre a idolatria nos versos seguintes, porque o que é idolatria? É quando eu coloco qualquer coisa no lugar do Criador. Principalmente a criatura. E Jonas estava se julgando assim, não, eu vou fugir de Deus, não vai acontecer nada e vou dar prosseguimento à minha vida. Mas ele fala, os que se entregam, verso 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Todas as vezes que nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, nós deixamos de reconhecer que Deus é misericordioso, como já lemos aqui no início desse culto, e que fala lá no Salmo de número 23. Jonas então vai afirmar, Deus é misericordioso, não nos dá aquilo que merecemos, porque de fato, se o grande peixe não o traga, ele morreria afogado. Mas o grande peixe é um gesto de misericórdia de Deus. E se é um gesto de misericórdia de Deus, é um momento de refletir na própria vida. Aí eu me lembro de Moisés. Moisés está há 40 anos ali como pastor de ovelhas, certamente humilhado, um homem que viveu como um príncipe, e aí Deus então aparece numa sarça e trata o coração dele. 40 anos, esquecido, ninguém imaginava que ele seria um libertador, mas Deus está trabalhando no seu coração. O profeta Elias é tratado ao longo de 40 dias,
Se você ler lá o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vai falar que ele estava cansado, então ele dorme debaixo de uma árvore, ele estava com fome, um anjo lhe trouxe pão e uma botija de água, e com a força daquele pão e daquela água, ele caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. E lá, dentro daquela caverna, ele falou, olha Deus, eu quero morrer. Eu fiquei aqui sozinho, eu sou o único que te serve, não tem mais ninguém, e ainda assim a minha vida está sendo ameaçada. Deus vai trabalhar o coração dele. Deus vai dizer, não, você não é o único. Há 7.000 pessoas que não se dobraram ou que não dobraram seus joelhos a Baal. Deus também trata o apóstolo Paulo ao longo desses 40 anos ali no deserto da Arábia. Quando ele volta, é um homem humilde. Quem vai se lembrar dele é um diácono. Barnabé, que tinha uma necessidade ali numa igreja gentílica, mais gentílica do que judia, e ele vai se lembrar, eu preciso de alguém para me ajudar aqui na área de ensino. Vou lá chamar Paulo. E dali eles são comissionados pelo Espírito Santo de Deus para fazer as viagens missionárias. Mas o coração de Paulo está tratado. Tanto que ele vai falar, assim como Deus chamou Pedro para ser o apóstolo para os judeus, eu fui chamado para ser o apóstolo para os gentios. E à medida que você lê sobre a vida de Paulo, você vai ver que ele reconhece que ele é o maior dos pecadores. Que não era nem digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus, mas ele reconhece a misericórdia de Deus. Então, irmãos e irmãs, Deus nos ama, Deus nos isola. Nesse isolamento, Deus nos humilha e acessa o nosso coração. E quando Ele acessa o nosso coração, Ele nos corrige a fim de dependermos totalmente dele. Totalmente dele. É o que Ele fez com Jonas, é o que Ele fez com Moisés, com Elias, com Paulo, com Davi. E nós poderíamos citar todos os homens e mulheres narrados aqui nas Escrituras. E para aqueles que não gostam de ser corrigidos, eu gostaria de lembrar o que diz Hebreus capítulo 12, o verso 5. O autor aos Hebreus está lembrando o que diz Salomão lá no capítulo 3, verso 12 de Provérbios. Ele diz assim, e estáis esquecidos a exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E ele vai continuar dizendo aqui nos versos seguintes que quem não recebe a correção do Senhor não é filho. E se nós não somos filhos de Deus, então não somos salvos. Então quando quando nós somos corrigidos por Deus, deveria ser um motivo de alegria. E é isso que Jonas começa a entender ali no ventre do grande peixe. Que Deus estava tratando seu coração. Que Deus estava corrigindo ele até que ele reconhecesse, não, eu estou errado, eu preciso me arrepender e eu preciso cumprir o voto que eu fiz, de obedecer a Deus. Então eu vou lá e vou cumprir com a vontade dele. É para pregar em Nínive? Eu vou. Aí daqui, irmãos e irmãs, é a terceira e última forma que Deus usa para ensinar a igreja a fim de que ela faça a sua vontade. Deus nos restaura. E digo eu aqui, continuamente, diariamente, nós precisamos ser restaurados pelo nosso Deus. No verso de número 6 ele diz assim, lá do capítulo 2 de Jonas, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. E vejam o que ele diz no verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas reconhece que estava morto e que somente Deus poderia lhe conceder vida. Lembrei-me do Senhor. Um homem se lembra do Senhor ao mesmo tempo que era aquele que outrora queria fugir de Deus. Percebam que a morte dele aqui não é física, mas é uma morte espiritual. Um homem ou uma mulher que queira se afastar, abandonar a Deus. Isso implica em morte espiritual. Mas ele reconhece que é impossível fugir de Deus, como o salmista diz lá no verso
lá no Salmo 139, quando ele fala, se suba aos céus, lá estás, se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Não tem como fugir de Deus. O mais fácil é fugir para Deus. E aqui, então, Jonas se arrepende do seu pecado. E quando Deus fala para o grande peixe vomitar a Jonas, significa que Deus o perdoou e que Jonas, arrependido, vai obedecer à vontade de Deus. Nós conhecemos a história. Jonas vai a Nínive. Há ainda uma má vontade no seu coração. Diz que a cidade era para ser percorrida por 3 dias, e ele fez num único dia. Aí você fala, olha, ele foi até mais rápido. Não, ele fez com má vontade, e se você não se lembra, eu lhe informo aqui que ele pregou apenas metade da mensagem. Qual foi a mensagem que Jonas pregou em Nínive? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Mas faltou outra parte. Deus falou, você vai lá e vai anunciar aos ninivitas, se eles não se arrependerem, em 40 dias eu vou destruir a cidade. Mas quando Deus quer salvar, Ele salva. Até quando a mensagem é mal feita. Ainda que não deveria ser assim. Nós que somos servos de Deus deveríamos ter zelo ao pregar o Evangelho e comunicar de fato a vida e a morte que contém no Evangelho. Vida para os que se reconhecem pecadores, se arrependem e creem em Jesus Cristo, e morte para aqueles que continuam no pecado. Mas Deus fez um milagre, os ninivitas creram em Deus. Certamente Jonas não foi falar para o rei, mas o rei ficou sabendo da mensagem. Rasgou suas vestes e vestiu de pano de saco. Decretou um jejum de 3 dias e conclamou todo o povo para se arrepender. E Deus fez um milagre e salvou aquele povo. Jonas vai ficar descontente e Deus ainda vai trabalhar o coração e a vida dele no capítulo 4, dizendo que Deus é misericordioso, salva quem quer e que Jonas era um instrumento nas suas mãos. Como já disse Moisés, depois de 40 anos, naquele deserto, Deus se manifesta a ele na sarça e diz, Moisés, olha que agora ele tem 80 anos, você vai lá no Egito e vai libertar o meu povo do cativeiro. Nós vemos agora um homem humilde, um homem que dependeu de Deus, e basta ler a história narrada aí no livro do Êxodo, para que nós entendamos que agora não é mais aquele Moisés impetuoso que, se preciso for, mata. Agora é um Moisés que depende de Deus, que entende a vontade de Deus e está disposto a andar de acordo com a vontade de Deus. Da mesma forma, o profeta Elias. Deus, eu sou o único. Deus, querem me matar. Deus falou, não, você não é o único. Tem mais 7.000 e você ainda tem trabalho por fazer. E Deus o chama para ungir Eliseu como seu sucessor, como profeta. E ainda 2 reis que, na verdade, foram ungidos por Eliseu. Jeú como rei de Israel no lugar da família de Acabe, e Azael como rei da Síria. E nós vamos nos lembrar que o restante da sua vida, Elias dependeu totalmente de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, e basta ler as suas cartas, ou o relato a partir do capítulo 13 de Atos, quando Lucas conta a história do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Certamente o maior missionário que nós temos narrado nas escrituras e fora dela. Um homem que aprendeu a depender de Deus, um homem que cuidou das igrejas, um homem que foi humilhado, açoitado, passou por muitas lutas e dificuldades, mas reconhecia que tudo podia naquele que o fortalecia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, nós estamos diante de Deus e devemos nos lembrar que Deus nos restaura. Eu gostaria de lembrar o que Paulo diz em Romanos capítulo 4, verso 17, acerca do poder de Deus. Ele está falando de Abraão e de Sara. Abraão com 100 anos, Sara com 90, como ter um filho, mas Deus fez uma grande nação. E aí Paulo diz assim, é a parte B, ou a parte final do verso 17. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não duvide do poder do nosso Deus. Ele pode restaurar tudo, todos. Basta Ele querer. Irmãos e irmãs, eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte. Deus ensina a igreja a fim de que ela faça a sua vontade.
E como já disse, Deus faz isso de 3 formas. Deus nos isola, nos corrige e nos restaura. Não vejo o isolamento que nós passamos como algo ruim. Entendo que é uma oportunidade para você colocar a sua vida diante de Deus. Se Deus está a nos corrigir, que bom, somos filhos e filhas dele. Porque se ele não nos corrige, nós não somos seus filhos e filhas, como informados lá pelo autor aos Hebreus. Mas tenham a plena convicção, Deus é aquele que nos restaura. É aquele que nos ama e que cuida de nós. Deus está querendo nos falar, nos ensinar nesses dias de isolamento. Dias difíceis, dias de lutas. Mas não perca a oportunidade. Abra o seu coração. Suplique o favor de Deus. Ore a Deus. E peça para que Ele trate o seu coração. Para que Ele mude a sua vida. Mas jamais nos esqueçamos. Somos totalmente dependentes de Deus. Sejam dias fáceis ou difíceis, nós dependemos de Deus. Deixemos que os nossos corações, na presença de Deus, sejam tratados por Ele. E que nós possamos ser um povo que faz a sua vontade. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, quando faz a vontade de Deus, ela encontra o caminho. Foi o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, usa-me para a tua glória. Que a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, seja feita na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, na vida desse mundo onde vivemos. E essa é a tua vontade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a graça dele esteja sobre a nossa vida. Nós vamos cantar ainda o hino de número 298, o Novo Cântico, e vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Da igreja ao fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele a alicerçada, segura e firme está. Sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Amém. Vamos orar? Pai, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, possamos ouvir a tua voz. Que bom que o Senhor nos isola, nos corrige, nos restaura. Que nós tenhamos a coragem de ser tratados pelo Senhor, para que a nossa vida seja melhor. Fala aos nossos corações. Usa-nos para a honra e glória do teu nome. Aquieta o coração do teu povo, aqueles que estão enfermos, enfrentando a Covid,
que o Senhor os cure. Aqueles que estão passando por outros problemas de enfermidades, que também possam experimentar do teu toque. Enquanto aguardamos o dia de voltar a ter uma vida normal, a nos reunir, a estarmos juntos, que possamos reconhecer que é um tempo onde o Senhor quer tratar os nossos corações. E todos nós precisamos. Por isso nos curvamos diante da tua grandeza, da tua majestade. E prestamos a nossa gratidão, fazendo isso no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana na presença dEle.